E aí, crianças? Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar a nossa sequência didática? Vocês estão conseguindo entender o nosso conteúdo? Então, hoje nós vamos para a nossa quarta aula da sequência didática Brincar e nós vamos trabalhar a nossa primeira aula de história dentro desse contexto que nós estamos trabalhando. Olha, eu amei essa produção musical de 1955, foi feita pela direção de Humberto Mauro, onde retrata a história de Casimiro de Abreu, ele imaginando, recordando como foi a infância dele. Lógico, pelo olhar de um artista, de um ator, mas recordando, retratando o poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 Anos. Olha, é uma edição musical antiga de 65 anos atrás, mas vale a pena vocês assistirem. Tem brinquedos, brincadeiras, fatos e situações que hoje a gente não vê mais, principalmente crianças brincando desse tipo de brincadeira. Vale a pena você assistir, tá? Você assistindo vai facilitar você entender o nosso assunto da aula de história de hoje. Vamos lá? Hoje é a nossa aula então de história, a nossa primeira aula de história dentro da sequência didática Brincar. E na nossa programação de aula seria a nossa aula 4, ok? Então vamos lá. Para nós iniciarmos a nossa aula de história, vocês vão precisar da ajuda dos seus familiares. Pode ser a mãe, o pai, um avô, um padrinho, uma madrinha, alguém que cuide de vocês ou que esteja com vocês no momento que vocês vão realizar essa atividade, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Vocês vão perguntar aos seus pais ou responsáveis, né, ou alguém que esteja cuidando de você, como foi a infância dessa pessoa. E você vai registrar abaixo. Importante, foi deixado aqui esses espaços para vocês responderem, mas não precisa imprimir essas atividades. Você pode fazer no seu caderno, tá? E aí você vai copiar o enunciado e vai responder abaixo, ok? Esse espaço foi deixado apenas para vocês saberem que aqui seria o espaço para a resposta, tá certo? Então, a primeira questão, voltando aqui. Pergunte aos seus pais ou responsáveis como foi a infância deles e registre abaixo. Então, como foi a infância? Se foi uma infância onde ele pôde brincar, se ele brincava na rua ou se ele brincava mais dentro de casa, se a infância dele foi uma infância que ele pôde ter muita liberdade, muito contato com os amigos, se ele brincava até tarde, se os pais ficavam sentados na calçada enquanto eles brincavam. Então, eles vão contar para você como foi a infância deles, tá? Ou do pai ou da mãe, ou de alguém que cuide de você. E você vai registrar aqui, vai escrever a resposta. Lembrando que o início da resposta, né, é uma frase, então ela precisa iniciar com letra maiúscula. E o uso de pontuação se faz necessário nas respostas. Uso de vírgula, ponto final, tudo direitinho. Aí, depois que você fez a pergunta a alguém da sua família sobre a infância deles e registrou, você vai para a segunda questão. Então vamos lá. A segunda questão. Como tem sido a sua infância? Então, essa questão, ela está se referindo a você. Então, você vai registrar aqui como tem sido a sua infância. Não é nesse período agora da quarentena, não. É a sua infância, né? Esse período da sua vida. Como tem sido a sua infância?
ela é parecida com a de seus pais? Tá vendo? Você tem duas questões para você responder na segunda, ok? Aqui você vai dizer, a sua infância, ela é parecida com a dos seus pais? Pode ser que sim e pode ser que não. Então, você vai aqui justificar para mim se ela é parecida, em que ela é parecida, se ela é diferente, em que ela é diferente. Terceira questão. O que podemos perceber que mudou no modo de brincar ao longo dos anos? Então, você vai colocar aqui, o que mudou ao longo dos anos, né? Eu também tive uma infância muito saudável. Eu brincava muito, tanto na escola, com os meus amigos, na hora do recreio, como na rua. Meus pais, principalmente minha mãe, ela se sentava na calçada, na cadeira, colocava as cadeiras, minha mãe, minha tia, os vizinhos mais próximos, minha avó ia todas as noites na minha casa. E as mulheres, né, elas sentavam, ficavam conversando e olhando os filhos, no caso eu, meus primos, os filhos dos meus vizinhos, eles ficavam ali olhando a gente brincar, né? Então, a minha infância foi assim. Eu me recordo que algumas vezes a nossa brincadeira era mexer no cabelo das nossas mães. A gente ali penteava, fazia trança e ficava ouvindo a conversa deles porque era gostoso ver eles trocarem receitas, né? Então tudo isso fez parte da minha infância. E aí, eu quero que vocês vejam aqui o que podemos perceber que mudou no modo de brincar ao longo dos anos. Por exemplo, para mim é muito difícil eu sentar na frente da minha casa para ver meus filhos brincarem. Por quê? Porque a rua da minha casa é bastante movimentada. Então, essa oportunidade meus filhos não têm, que foi a oportunidade que eu tive de brincar na rua, tá? Bom, depois que vocês responderem essas 3 questões, só depois que vocês responderem, aí sim, vocês vão precisar, para responder as próximas questões que virão, vocês vão precisar assistir, tá? Essa produção musical, que eu até já tinha comentado com vocês, Brasilianas de 1955, que retrata aquele poema que nós estamos trabalhando, Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. E essa produção musical teve a direção de Humberto Mauro. E para isso, vocês vão, para responder essas questões, vocês vão precisar assistir, acompanhar, prestando muita atenção nessa produção musical. Vocês vão perceber que é uma produção antiga, né? Tem mais de 50 anos. E vocês vão perceber que é uma produção ainda em preto e branco, né? O cenário é um cenário também muito antigo, o local todo de terra batida. A criança, ela brinca muito descalça, brinca na rua, brinca no rio, corre atrás da borboleta. Então, são brincadeiras muito assim, a pé descalço. E a criança tem um comportamento assim, ela desce a escada, não descendo a escada, ela desce escorregando pelo corrimão. Então, isso é muito importante, ok? Então, vamos lá. Aí eu coloquei aqui uma pequena explicação sobre a época que vocês estão vivendo. Toda criança gosta de brincar, não importa a época, seja antiga ou atual. O brincar faz parte da vida de toda pessoa. O modo e as brincadeiras ao longo dos tempos mudaram. Antigamente,
as crianças brincavam a pé descalço, com brincadeiras e brinquedos produzidos por eles mesmos. Eu me recordo que eu produzia os meus brinquedos, né? O produzir o brinquedo já fazia parte da brincadeira. A gente levava às vezes mais tempo produzindo os brinquedos do que a própria brincadeira em si, né? A confecção desses brinquedos, porque era tudo muito manual. A minha infância eu não tive muitos brinquedos comprados em loja, né? A gente ganhava brinquedo na minha época, eram em datas específicas, mais precisamente só no Natal, né? Nem no dia do aniversário era comum ganhar brinquedo. Semana das Crianças, Dia das Crianças, a gente não ganhava brinquedo. Nossos pais, pelo menos os meus pais, não tinham condições financeiras para estar comprando brinquedos em datas assim durante o ano. Então os nossos brinquedos e as nossas brincadeiras, elas eram muito simples e ao mesmo tempo muito ricas, porque precisava da nossa criatividade na elaboração das brincadeiras. E isso era muito legal. Atualmente, os brinquedos tecnológicos invadiram a infância de nossas crianças e adolescentes. Mas uma coisa é certa: cada época tem o seu encantamento e certamente deixará saudades de uma doce e prazerosa infância. Tia Regina, então a sua infância trouxe muitas recordações gostosas, mas a minha, por conta da tecnologia, eu não terei. Não, engano de vocês. A geração de vocês também é uma geração importante. É uma geração onde a tecnologia faz parte do brincar de vocês, né? Hoje vocês brincam compartilhando com os amigos o jogo. Você está na sua casa e ao mesmo tempo você está jogando com alguém que está na casa dele. Isso faz parte da história de vocês, a história contemporânea. É a evolução que a gente tem visto tanto desde o início do ano na sala de aula, ok? Brinque, você está construindo a sua história. Essa frase, ela é fundamental. Brinque, você está construindo a sua história. A criança que não brinca, ela não está desenvolvendo o alicerce da sua vida, ok, crianças? O adulto que passou pela infância e não brincou, certamente não é um adulto que tem esportiva, que é uma pessoa muito alegre, muito animada. Normalmente é uma pessoa mais amarga, às vezes rancorosa, às vezes mais triste, né, mais depressiva, porque não tem essas recordações saudosistas, essas recordações que encantam a nossa vida, tá bom? Então, lembre-se, brinque muito, brinque, coloque seus pais para brincar com você, seus irmãos, seus primos, aproveite toda oportunidade que vocês têm para brincar. Bom, as questões que vêm agora, todas vocês vão estar respondendo baseado nessa produção musical de Humberto Mauro. Então vamos lá. A quarta questão. Quais são as brincadeiras que aparecem no vídeo acima e que fazem parte das memórias retratado nessa produção musical? São várias brincadeiras. Então você vai ter que assistir e ir anotando cada brincadeira. Importante, início da resposta com letra maiúscula. De uma brincadeira para outra, vocês vão separar usando vírgula, porque a pontuação vírgula, ela é usada também para separar enunciados. A gente já viu isso também. Então, por exemplo, soltar pipa, vírgula. Brincar de pega-pega, vírgula. Nadar no rio, vírgula.
Então, todas as brincadeiras que vocês verem na produção musical, vocês vão retratar aqui, ok? Todas elas sendo separadas por vírgula. Quinta questão. Seus familiares citaram alguma dessas brincadeiras mostradas no musical, no modo de brincar na infância deles? Se sim, quais? Então, essa primeira questão aqui, que eu pedi para vocês responderem antes de assistir, você vai agora usar essa primeira questão. Houve alguma dessas brincadeiras aqui citadas nessa produção musical? Se teve, vocês vão colocar aqui. E quais são essas brincadeiras, ok? Questão 6. Tem alguma brincadeira no musical acima que você não conhecia? Então, você vai olhar. Tem alguma brincadeira que você não conhecia? Você vai colocar aqui. 7ª questão. Você teve interesse, curiosidade, vontade de brincar ou realizar alguma das atividades retratadas na infância desse menino do poema? Você sentiu vontade? Teve alguma cena nesse musical que você olhou e falou: puxa vida, eu queria ter feito isso, eu queria brincar disso? Teve? Se sim, você vai colocar aqui. 8ª questão. Num certo momento do musical, o rapaz se emociona e chora em meio aos seus pensamentos e lembranças. Por que você acha que ele chorou? Então, logo no início da produção musical, entra o ator, né? Um rapaz, ele senta ao pé de uma árvore e ele fica olhando à distância. E o olhar dele, no olhar dele começa a vir as memórias da infância. E aí é onde o musical todo vai acontecendo. E ele vai se recordando de tudo que ele viveu. Tem um certo momento que a gente vê uma lágrima descendo, rolando a face dele. E aí a pergunta está relacionada a essa cena. Por que você acha que ele chorou? Será que ele chorou por tristeza? Será que ele chorou por saudade? Será que ele chorou porque ele se recordou de alguém que brincava com ele, que não estava mais ali? O que você acha? Qual foi o motivo que você acha que levou o rapaz a chorar? Questão 9. Quais motivos podem levar uma pessoa a chorar? Você vai elencar aqui. Quais motivos faz com que uma pessoa chore? Né? Todos os motivos que você pense. Será que a gente só chora quando está triste? Será que quando a gente está feliz, a gente também não chora? Né? Então você vai colocar aqui os motivos que levam uma pessoa a chorar. E 10. Preencha as listas abaixo com o que se pede. Se precisar, peça ajuda a um adulto. Bom, aqui, gente, é muito importante a gente entender, diferenciar brincadeira de brinquedo. Brincadeiras, na verdade, é ação, é o ato de brincar, né? Então, quando você realiza uma ação de brincar, a gente dá o nome de brincadeiras. Pega, cocutia, mamãe posso ir, né? São brincadeiras. Agora, brinquedos, a própria palavra já diz, brinquedos está relacionado a um objeto, a um material. A sua brincadeira precisou de um brinquedo, algo feito, algo palpável, algo que você precisa manusear para você brincar, tá? Então você vai colocar aqui brincadeiras antigas, brinquedos antigos. Aí aqui são os atuais, as brincadeiras atuais e os brinquedos atuais.
será que tem brincadeiras que são atuais e que também são brincadeiras, foram brincadeiras que os seus pais brincavam? Né? Você vai fazer essa comparação aqui. Será que quando você preencher aqui, ela está relacionada a essa daqui? Será que os brinquedos antigos, de fato, não são os brinquedos atuais? Será que tem alguma relação entre os brinquedos antigos e os brinquedos atuais? Pode ser que sim e pode ser que não. Vai depender muito da sua resposta. Crianças, espero ter contribuído com a atividade de vocês para a história. E lembrando, se vocês tiverem dúvida, pode me procurar no grupo. Os alunos da professora Isa, pode procurar ela no grupo, da professora Célia também, o do professor José Carlos, todos os alunos dos 4 quintos anos que estejam assistindo a essa videoaula, podem procurar um dos seus, os seus professores para estar tirando possíveis dúvidas que ainda eu não consegui sanar aqui com a explicação, ok? Um beijão para vocês e boa aula de história. Curtam esse momento com seus familiares. Um beijão, fiquem com Deus.